Bem-vindo ao canal! Esse vídeo foi baseado nos estudos de Hélio Couto sobre física quântica, com uso da ressonância harmônica. Aproveite seus ensinamentos. Se tiver interesse no trabalho de ressonância harmônica de Hélio Couto, busque sua página oficial na internet, não vai se arrepender. Você está criando a realidade que tanto tenta escapar. Pare por um instante e pense. E se a maior limitação da sua vida não estivesse ao seu redor? E se ela estivesse dentro da forma como você enxerga o mundo? A maioria das pessoas acredita que vê a realidade como ela realmente é. Acredita que observa os fatos, analisa as situações e toma decisões baseadas naquilo que está diante dos seus olhos. Mas existe uma pergunta desconfortável que poucos têm coragem de fazer. Será que você está vendo a realidade ou apenas uma pequena parte dela? Talvez muitas das respostas que você procura já tenham passado diante de você inúmeras vezes. Talvez oportunidades tenham surgido, talvez sinais tenham aparecido, talvez explicações tenham sido dadas, mas algo impediu que essas informações fossem realmente percebidas. Porque existe um fenômeno curioso na experiência humana. As pessoas costumam enxergar apenas aquilo que estão preparadas para enxergar. Elas escutam apenas aquilo que faz sentido dentro das crenças que já possuem. Elas aceitam apenas aquilo que não ameaça a visão de mundo que construíram ao longo da vida. E é exatamente por isso que mudanças profundas são tão difíceis. Quando uma ideia desafia tudo aquilo que alguém acredita, a reação mais comum não é analisar, é rejeitar, é ignorar, é fingir que nada aconteceu. A mente cria filtros, filtros invisíveis, filtros poderosos, filtros que determinam o que entra e o que fica do lado de fora. E quando esses filtros se tornam fortes demais, a pessoa passa a viver dentro de uma realidade extremamente limitada, uma realidade que parece verdadeira, mas que, na prática, é apenas uma interpretação parcial daquilo que existe. Observe a própria vida. Quantas vezes você insistiu em uma situação que claramente não funcionava? Quantas vezes repetiu os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes? Quantas vezes acreditou que o problema estava no mundo, quando talvez estivesse na forma como você estava interpretando esse mundo? Esse é um dos maiores desafios da existência humana. Mudar o paradigma, mudar a maneira de perceber, mudar a forma de compreender aquilo que acontece. Porque enquanto o paradigma permanece o mesmo, os resultados tendem a permanecer iguais. Você pode trocar de cidade, trocar de emprego, trocar de relacionamento, trocar de rotina, mas se continuar enxergando a vida através das mesmas lentes, acabará recriando experiências muito parecidas. A razão é simples: você leva consigo a mesma interpretação da realidade. E essa interpretação influencia suas escolhas, influencia suas ações, influencia suas expectativas, influencia aquilo que você acredita ser possível. Por isso, existe uma enorme diferença entre adquirir informação e permitir que essa informação transforme sua consciência. Muitas pessoas escutam, poucas realmente compreendem, muitas observam, poucas realmente enxergam, muitas aprendem conceitos novos, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. E enquanto isso acontece, continuam produzindo os mesmos resultados, a mesma realidade, as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos. A verdadeira mudança começa quando surge a disposição de questionar aquilo que parecia absolutamente certo. Quando você deixa de defender suas limitações, quando deixa de proteger antigas certezas, quando aceita a possibilidade de que talvez exista muito mais acontecendo do que aquilo que seus sentidos conseguem captar. Talvez este seja o primeiro passo. Reconhecer que a realidade pode ser muito maior do que aquilo que você aprendeu a acreditar. E se isso for verdade, uma nova pergunta surge naturalmente.
Se aquilo que você vê não é toda a realidade, então o que mais existe além dela? E principalmente, qual é o papel da sua consciência na construção da vida que você experimenta todos os dias? Escreva nos comentários. Estou pronto para enxergar além dos meus limites. Porque a partir daqui, a jornada começa a ficar ainda mais profunda. A realidade que você chama de mundo pode ser muito diferente do que imagina. Agora imagine uma situação. Você entra em um lugar junto com dezenas de pessoas. Todos estão olhando para a mesma direção. Todos estão observando exatamente o mesmo ambiente. Mas, ainda assim, cada pessoa sai dali com uma interpretação diferente daquilo que viu. Isso acontece porque a experiência humana não é apenas observação, ela é interpretação. Você não vive simplesmente dentro de um mundo, você vive dentro da maneira como compreende esse mundo. E é justamente aí que surge uma das reflexões mais profundas desta jornada. Será que a realidade é exatamente como parece? Ou será que existe algo muito mais amplo acontecendo por trás daquilo que os nossos sentidos conseguem perceber? Durante toda a vida, aprendemos a confiar completamente nos olhos, nos ouvidos e nas sensações físicas. Aprendemos que aquilo que vemos é real, que aquilo que tocamos é sólido, que aquilo que experimentamos é definitivo. Mas existe uma questão intrigante. E se a realidade for muito mais dinâmica do que imaginamos? E se aquilo que chamamos de mundo for resultado de uma interação muito mais profunda entre consciência e experiência? Pense por um momento. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação. Uma vê uma oportunidade, a outra vê um problema. Uma encontra esperança, a outra encontra medo. Uma cresce, a outra permanece paralisada. O que mudou? A situação era a mesma. O ambiente era o mesmo. Os fatos eram os mesmos. O que mudou foi a consciência que interpretou tudo aquilo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira esperando que o mundo mude. Esperando que as circunstâncias mudem, esperando que as pessoas mudem, esperando que a sorte finalmente apareça. Enquanto isso, ignoram o único ponto que realmente possuem capacidade de transformar: a própria forma de perceber. Porque toda mudança significativa começa dentro. Primeiro muda a compreensão, depois muda a percepção, depois mudam as escolhas, e somente então os resultados começam a aparecer. Muitas vezes alguém diz que deseja uma vida diferente, mas continua alimentando os mesmos pensamentos, mantendo as mesmas crenças, repetindo os mesmos padrões, protegendo as mesmas limitações. Como seria possível construir uma realidade nova utilizando exatamente os mesmos elementos que construíram a antiga? Não seria. Por isso, o verdadeiro crescimento exige expansão de consciência, exige disposição para abandonar velhas interpretações, exige coragem para questionar aquilo que sempre pareceu óbvio, e isso nem sempre é confortável, porque o desconhecido assusta, o novo desafia, o diferente incomoda, mas é justamente nesse território que o crescimento acontece. Toda evolução começa quando alguém aceita olhar além daquilo que já conhece, quando decide sair da zona de segurança criada pelas próprias crenças, quando para de defender aquilo que limita sua visão e passa a explorar possibilidades maiores. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem presas durante anos nas mesmas circunstâncias. Não porque lhes falte capacidade, não porque lhes falte inteligência, mas porque continuam observando a vida através dos mesmos filtros. E filtros antigos produzem conclusões antigas. Conclusões antigas produzem escolhas antigas. E escolhas antigas produzem resultados antigos. O ciclo continua.
dia após dia, ano após ano, até que surge um momento decisivo, o instante em que a pessoa percebe que talvez não seja vítima da realidade. Talvez ela participe dela de forma muito mais profunda do que imaginava. Talvez sua consciência tenha um papel muito mais importante na experiência da vida do que lhe ensinaram. E quando essa possibilidade começa a ser considerada, tudo muda, porque deixa de existir apenas um mundo externo acontecendo, passa a existir também uma responsabilidade interna, uma participação ativa, uma conexão direta entre aquilo que você cultiva dentro de si e aquilo que experimenta fora. E essa compreensão pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Escreva nos comentários: eu escolho expandir minha consciência. Porque no próximo passo dessa jornada, vamos explorar uma ideia ainda mais profunda: a possibilidade de que cada pessoa esteja participando da criação da realidade que experimenta todos os dias. Você não está apenas vivendo a realidade, você participa dela. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida. E se você não fosse apenas um espectador da realidade? E se, de alguma forma, você participasse ativamente da construção dela? A maioria das pessoas cresceu acreditando que o mundo acontece de forma independente, como se a realidade estivesse pronta, como se tudo estivesse definido, como se o indivíduo tivesse apenas duas opções: aceitar ou resistir. Mas observe sua própria experiência. Nenhuma pessoa vive exatamente o mesmo mundo que outra. Duas pessoas podem nascer na mesma cidade, frequentar a mesma escola, conviver com as mesmas pessoas e ainda assim construir vidas completamente diferentes. Uma encontra oportunidades onde ninguém vê nada. Outra encontra obstáculos em todos os lugares. Uma desenvolve confiança. Outra desenvolve medo. Uma avança. Outra permanece parada. O que cria essa diferença? A resposta não está apenas nas circunstâncias. Está principalmente na maneira como cada indivíduo se relaciona com elas. Porque toda experiência passa primeiro pela consciência. É a consciência que interpreta. É a consciência que atribui significado. É a consciência que decide o que merece atenção. E aquilo que recebe atenção ganha força. Pense em quantas vezes você começou a focar em um problema. No início parecia pequeno, mas quanto mais pensava nele, maior ele ficava, mais espaço ocupava, mais energia consumia, mais influência exercia sobre suas decisões. Agora pense no contrário. Lembre-se de um momento em que você se concentrou profundamente em um objetivo, algo que realmente desejava, algo que fazia sentido para você. Pouco a pouco, sua atenção começou a perceber caminhos, perceber recursos, perceber possibilidades. Coisas que antes pareciam invisíveis começaram a surgir. O mundo mudou? Ou foi a sua percepção que mudou? Essa é uma reflexão poderosa, porque talvez a realidade não seja algo totalmente separado de você. Talvez exista uma interação constante entre aquilo que você acredita, aquilo que você sente e aquilo que você experimenta. E quanto mais consciente você se torna desse processo, mais responsabilidade passa a ter sobre sua própria vida. Isso pode parecer desconfortável, porque é muito mais fácil acreditar que tudo acontece por acaso, que tudo depende apenas das circunstâncias, que os resultados são determinados exclusivamente por fatores externos. Mas essa visão também tira do indivíduo qualquer poder de transformação. Quando alguém acredita que não participa da própria realidade, acaba entregando sua vida às condições externas. Entrega suas emoções, entrega suas decisões, entrega seus sonhos, entrega seu futuro. Passa a viver reagindo, nunca criando, nunca direcionando, nunca assumindo o comando. Mas existe um caminho diferente,
o caminho da consciência, o caminho da observação, o caminho da responsabilidade. Isso não significa controlar tudo, não significa dominar todas as situações, não significa eliminar desafios, significa compreender que existe uma diferença enorme entre viver de forma automática e viver de forma consciente. A vida automática é repetição, a vida consciente é criação. A vida automática segue padrões antigos. A vida consciente escolhe novos caminhos. A vida automática mantém os mesmos resultados. A vida consciente abre espaço para novas possibilidades. E tudo começa em um lugar muito simples. A atenção, aquilo que você alimenta diariamente, aquilo que você reforça constantemente, aquilo que ocupa seus pensamentos durante horas. Porque a mente funciona como um direcionador de energia. Ela amplia aquilo que recebe foco, fortalece aquilo que recebe atenção, expande aquilo que recebe repetição. Por isso, tantas pessoas acabam fortalecendo exatamente aquilo que desejam evitar. Pensam no medo, alimentam o medo, falam sobre o medo, compartilham o medo e depois se perguntam por que vivem cercadas por ele. Enquanto isso, esquecem de cultivar aquilo que realmente desejam experimentar. Esquecem de direcionar energia para aquilo que desejam construir. Esquecem que toda transformação começa primeiro dentro, antes de aparecer no mundo externo, antes de se tornar visível, antes de se tornar concreta. Primeiro surge como uma mudança de consciência, depois como uma mudança de percepção, depois como uma mudança de atitude e somente então como uma mudança de realidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem esperando que a vida mude, quando na verdade a transformação começa no instante em que elas mudam a forma como participam dela. Escreva nos comentários: eu assumo a responsabilidade pela minha realidade. Porque no próximo bloco vamos mergulhar em uma das ideias centrais desta jornada, como a expansão da consciência transforma completamente a experiência humana e altera a forma como enxergamos o mundo. Escreva nos comentários: eu escolho crescer em consciência todos os dias. A escolha que define o seu futuro. Depois de tudo o que vimos até aqui, chegamos a uma pergunta inevitável. O que realmente separa aqueles que evoluem daqueles que permanecem presos aos mesmos ciclos? Porque algumas pessoas conseguem transformar a própria vida, enquanto outras continuam repetindo os mesmos problemas durante anos. A resposta pode estar em algo muito mais simples do que parece. A capacidade de reconhecer, a capacidade de aprender, a capacidade de agradecer, porque toda transformação verdadeira exige uma mudança de postura diante da vida. Muitas pessoas desejam resultados, desejam soluções, desejam mudanças, desejam que seus problemas desapareçam, mas poucas estão dispostas a compreender o processo que tornou essa mudança possível. Recebem um benefício, recebem uma oportunidade, recebem ajuda, recebem uma resposta e logo voltam para os mesmos hábitos de antes. Como se nada tivesse acontecido, como se a jornada tivesse terminado, como se o resultado fosse o objetivo final. Mas não é. O resultado é apenas um sinal, um convite para continuar avançando, um convite para compreender mais profundamente aquilo que tornou possível aquela transformação. Porque toda experiência carrega uma lição, toda mudança carrega um ensinamento, toda conquista traz consigo uma oportunidade de crescimento. Quando isso não é percebido, a pessoa retorna ao ponto de partida, talvez com circunstâncias diferentes, mas com a mesma consciência. E quando a consciência permanece a mesma, os velhos padrões acabam retornando. Por isso, a gratidão possui um significado tão profundo, não apenas como uma emoção, mas como uma
demonstração de compreensão. A gratidão reconhece que existe valor na experiência, reconhece que houve aprendizado, reconhece que houve crescimento, reconhece que algo importante aconteceu. E quando existe reconhecimento, existe expansão. Quando existe expansão, existe evolução. Quando existe evolução, novas possibilidades começam a surgir. A vida deixa de ser apenas uma sucessão de acontecimentos. Passa a ser uma jornada de desenvolvimento da consciência. Uma jornada em que cada experiência possui um propósito, cada desafio possui um ensinamento, cada dificuldade contém uma oportunidade de crescimento. Isso não significa que tudo será fácil. Não significa que não existirão obstáculos. Não significa que a caminhada será livre de desafios, mas significa que você começará a enxergar cada situação de uma maneira diferente. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começará a perguntar, o que posso aprender com isso? Ao invés de enxergar apenas o problema, passará a buscar a compreensão. Ao invés de alimentar o medo, passará a buscar o conhecimento. Ao invés de permanecer preso à limitação, começará a explorar novas possibilidades. E é exatamente nesse ponto que ocorre a verdadeira transformação, quando você deixa de ser apenas alguém que reage à vida e passa a ser alguém que participa conscientemente dela, alguém que observa seus pensamentos, alguém que questiona suas crenças, alguém que expande sua percepção, alguém que assume responsabilidade pela própria jornada. Porque a grande mudança não acontece quando o mundo muda. A grande mudança acontece quando a consciência muda. E quando a consciência muda, tudo ao redor começa a ser visto de forma diferente. Aquilo que antes parecia impossível passa a parecer alcançável. Aquilo que antes parecia confuso passa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia um obstáculo passa a se tornar uma oportunidade. Talvez essa seja a grande mensagem desta reflexão. Você possui muito mais participação na sua realidade do que imagina, muito mais influência do que acredita, muito mais potencial do que percebe. Mas para acessar esse potencial, é necessário ultrapassar os limites impostos pelos antigos paradigmas. É necessário abandonar velhas certezas. É necessário desenvolver uma nova forma de enxergar a vida. Uma forma baseada em consciência, em aprendizado, em observação, em crescimento. Porque a evolução não acontece de uma vez. Ela acontece passo a passo, compreensão após compreensão, escolha após escolha. Até que um dia você percebe que já não é a mesma pessoa que iniciou a jornada. E esse é o verdadeiro despertar. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho despertar minha consciência. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que expandem a visão de mundo e estimulam o crescimento da consciência. E acima de tudo, lembre-se, a realidade que você experimenta começa muito antes do que acontece ao seu redor. Ela começa dentro de você e toda grande transformação nasce primeiro. Escreva nos comentários. Eu escolho crescer em consciência todos os dias. A escolha que define o seu futuro. Depois de tudo o que vimos até aqui, chegamos a uma pergunta inevitável. O que realmente separa aqueles que evoluem daqueles que permanecem presos aos mesmos ciclos? Porque algumas pessoas conseguem transformar a própria vida, enquanto outras continuam repetindo os mesmos problemas durante anos. A resposta pode estar em algo muito mais simples do que parece. A capacidade de reconhecer, a capacidade de aprender, a capacidade de agradecer, porque toda transformação verdadeira exige uma mudança de postura diante da vida. Muitas pessoas desejam resultados, desejam soluções, desejam mudanças, desejam que seus problemas desapareçam.
mas poucas estão dispostas a compreender o processo que tornou essa mudança possível. Recebem um benefício, recebem uma oportunidade, recebem ajuda, recebem uma resposta e logo voltam para os mesmos hábitos de antes. Como se nada tivesse acontecido, como se a jornada tivesse terminado, como se o resultado fosse o objetivo final. Mas não é. O resultado é apenas um sinal, um convite para continuar avançando, um convite para compreender mais profundamente aquilo que tornou possível aquela transformação. Porque toda experiência carrega uma lição, toda mudança carrega um ensinamento, toda conquista traz consigo uma oportunidade de crescimento. Quando isso não é percebido, a pessoa retorna ao ponto de partida, talvez com circunstâncias diferentes, mas com a mesma consciência. E quando a consciência permanece a mesma, os velhos padrões acabam retornando. Por isso a gratidão possui um significado tão profundo, não apenas como uma emoção, mas como uma demonstração de compreensão. A gratidão reconhece que existe valor na experiência, reconhece que houve aprendizado, reconhece que houve crescimento, reconhece que algo importante aconteceu. E quando existe reconhecimento, existe expansão. Quando existe expansão, existe evolução. Quando existe evolução, novas possibilidades começam a surgir. A vida deixa de ser apenas uma sucessão de acontecimentos. Passa a ser uma jornada de desenvolvimento da consciência. Uma jornada em que cada experiência possui um propósito, cada desafio possui um ensinamento. Cada dificuldade contém uma oportunidade de crescimento. Isso não significa que tudo será fácil, não significa que não existirão obstáculos, não significa que a caminhada será livre de desafios, mas significa que você começará a enxergar cada situação de uma maneira diferente. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começará a perguntar, o que posso aprender com isso? Ao invés de enxergar apenas o problema, passará a buscar a compreensão. Ao invés de alimentar o medo, passará a buscar o conhecimento. Ao invés de permanecer preso à limitação, começará a explorar novas possibilidades. E é exatamente nesse ponto que ocorre a verdadeira transformação, quando você deixa de ser apenas alguém que reage à vida e passa a ser alguém que participa conscientemente dela, alguém que observa seus pensamentos, alguém que questiona suas crenças, alguém que expande sua percepção, alguém que assume responsabilidade pela própria jornada. Porque a grande mudança não acontece quando o mundo muda. A grande mudança acontece quando a consciência muda. E quando a consciência muda, tudo ao redor começa a ser visto de forma diferente. Aquilo que antes parecia impossível passa a parecer alcançável. Aquilo que antes parecia confuso passa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia um obstáculo passa a se tornar uma oportunidade. Talvez essa seja a grande mensagem desta reflexão. Você possui muito mais participação na sua realidade do que imagina, muito mais influência do que acredita, muito mais potencial do que percebe. Mas para acessar esse potencial, é necessário ultrapassar os limites impostos pelos antigos paradigmas. É necessário abandonar velhas certezas. É necessário desenvolver uma nova forma de enxergar a vida, uma forma baseada em consciência, em aprendizado, em observação, em crescimento, porque a evolução não acontece de uma vez, ela acontece passo a passo, compreensão após compreensão, escolha após escolha, até que um dia você percebe que já não é a mesma pessoa que iniciou a jornada. E esse é o verdadeiro despertar. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho despertar minha consciência. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas.
Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que expandem a visão de mundo e estimulam o crescimento da consciência. E, acima de tudo, lembre-se, a realidade que você experimenta começa muito antes do que acontece ao seu redor. Ela começa dentro de você, e toda grande transformação nasce primeiro na consciência, antes de aparecer no mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Abro os olhos para enxergar além. Existe muito mais do que eu consigo ver. A cada dia minha mente se expande, novas possibilidades começam a nascer. Eu escolho aprender, eu escolho crescer. Eu permito que a verdade venha me transformar. Cada experiência me traz compreensão e fortalece a minha capacidade de avançar. Eu sou capaz de mudar minha percepção. Eu sou capaz de ampliar minha visão. A consciência cresce dentro de mim e me conduz para uma nova direção. Eu desperto para tudo aquilo que posso ser. Eu desperto e permito minha consciência crescer. Eu escolho a expansão, eu escolho compreender. Minha realidade se transforma quando eu transformo meu modo de ver. Eu reconheço a força que existe em mim. Eu assumo a responsabilidade de evoluir. Cada pensamento constrói novos caminhos e me aproxima daquilo que vim construir. Eu sou parte de algo muito maior, conectado a uma inteligência sem fim. A cada passo que dou com consciência, mais clareza se revela dentro de mim. Eu libero antigos limites, agora eu permito uma nova compreensão. Tudo aquilo que preciso aprender encontra espaço no meu coração. Eu desperto para tudo aquilo que posso ser. Eu desperto e permito minha consciência crescer. Eu escolho a expansão, eu escolho compreender. Minha realidade se transforma quando eu transformo o meu modo de ver. Eu agradeço pelo aprendizado, eu agradeço pela evolução. Cada desafio traz conhecimento, cada experiência amplia minha visão. Eu sigo em frente com confiança, eu sigo em frente com gratidão, porque a mudança começa dentro e floresce na consciência e na ação. Eu desperto, escolho crescer a cada amanhecer. Eu desperto e descubro novas formas de viver. Eu escolho a expansão, eu escolho compreender. A vida responde à consciência
pronto pra se revelar.